Tá se preparando para morar aqui na Espanha e ainda não começou a estudar o espanhol? Ou já está estudando e está com alguma dificuldade? Então no vídeo de hoje nós vamos compartilhar tudo o que nós fizemos na nossa fase de preparação em relação ao estudo do espanhol para poder fazer a nossa mudança aqui para a Espanha. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago, moro aqui na Espanha desde o ano de 2019 junto com a minha família e junto com a minha esposa, a Luciana, nós criamos este canal, o Habla Galera, para compartilhar um pouco das nossas experiências, tanto de preparação e planejamento para morar aqui na Espanha, quanto das nossas experiências já morando aqui. Então, se esse assunto te interessa, se inscreve aqui no nosso canal, ative os sininhos das notificações, porque todas as semanas nós postamos vídeos novos, sempre trazendo algum conteúdo interessante para você. No vídeo de hoje eu vou contar o passo a passo, tudo que eu fiz para estudar o espanhol no tempo de preparação, enquanto a gente estava se preparando para mudar aqui para a Espanha, e que me ajudou bastante já na chegada aqui a resolver tudo que precisava ser resolvido, todas as questões de documento, locação de um imóvel, enfim, tudo que precisava ser feito aqui, eu já consegui fazer somente com o que eu tinha estudado no tempo de preparação. Antes de começar aí a falar tudo o que eu fiz, eu gostaria de fazer algumas considerações. Já nesses 2 anos morando aqui, a gente já passou por diversas situações, já viu diversas pessoas aqui em níveis diferentes. É muito comum as pessoas pensarem que vir para a Espanha não precisa estudar o espanhol porque é um idioma muito parecido com o português. Realmente é parecido, porém é diferente. E as pessoas aqui não são tão receptivas às pessoas que falam em outro idioma. Eles não fazem muito esforço para entender o que você está falando, mesmo que seja uma palavra parecida. Às vezes eles não têm a menor vontade. Eu já presenciei algumas situações onde a palavra era parecida, realmente, e com todo o contexto que tinha ali na conversa, dava para entender o que a outra pessoa queria dizer. No caso, o que um brasileiro queria dizer para um espanhol, e o espanhol simplesmente falou assim: não te entendo, se você não sabe falar o castelhano, volta para o teu país. Sabe, isso assim, dentro de uma relação de pessoas que já se conhecem e tudo, mas mesmo na rua, eu já presenciei algumas situações onde as pessoas não fazem o menor esforço para entender o idioma da outra pessoa. Então assim, se perguntarem, dá para morar na Espanha sem falar o espanhol? É até possível te dizer que sim, dá para morar em qualquer país do mundo sem falar a língua. Mas a partir do momento em que você vai morar no país, você vai trabalhar no país, você vai precisar conviver com todas as pessoas daquele país, a ter relações sociais, amizades, enfim, resolver qualquer problema naquele país, o ideal é você falar o idioma daquele país. E foi isso que eu fiz durante todo o período de preparação. Foram mais ou menos 11 meses e meio, 1 ano praticamente, de preparação para vir morar na Espanha. E nesse período de 1 ano, eu saí praticamente do zero em espanhol, não sabia falar nada, apenas as palavras básicas aí, que quase todo mundo conhece, a poder chegar aqui e, como eu já falei, a resolver todos os assuntos que eu tinha para resolver já em espanhol, desde o primeiro dia que eu cheguei. E agora, para o vídeo não ficar aqueles vídeos longos, que já são a minha característica aqui, né? Vamos tentar resumir e começar diretamente o primeiro passo, a primeira coisa que eu fiz para começar a estudar o espanhol. E eu fiz ela exatamente no dia seguinte em que a gente tomou a decisão de mudar para a Espanha. Nós tomamos essa decisão num dia que foi numa conversa à noite, e no dia seguinte eu já estava tomando essa atitude para começar a estudar o espanhol, que foi mudar o idioma do Duolingo. Duolingo, para quem não sabe, é uma plataforma para estudo de idiomas. Você pode acessar ela tanto do computador, através da página do Duolingo, quanto do celular pelos aplicativos. Tem tanto para Android quanto para iOS. Então, assim, ela está disponível, você pode fazer, ela é totalmente integrada, então você começa a fazer pelo computador, depois se você quer continuar ela no momento em que você está no transporte público ou em outro lugar com o seu celular, você vai continuar de onde parou. Ela é integrada, é muito boa, porque assim, ela te dá exercícios de escrita, exercícios onde você precisa falar, exercícios onde você precisa escutar e depois escrever o que escutou, você precisa completar frases. Então assim, ela vai te dando uma base muito grande de vocabulário. Talvez ela não seja suficiente para te deixar fluente,
mas ela vai dar uma boa base para você já conhecer bastante palavras do vocabulário, para você já entender toda a estrutura da língua. E para começar, foi como eu fiz e eu recomendo. Foi muito bom, ele é totalmente gratuito. Existe até uma versão paga, premium, mas não muda em nada. A questão, o que você tem disponível na versão gratuita, você tem disponível na versão paga em termos de aprendizagem. E ele tem também algumas ferramentas, como uma questão que ele vai contando todos os dias que você faz consecutivo, e aí você vai aumentando ali e acaba te desafiando. Às vezes você vê que já fez consecutivamente 15 dias, e aí você não quer deixar de fazer um para aquela conta não zerar, então aí você faz o 16º, faz o 17º, eles chamam isso de ofensiva. Então aí quando você às vezes já tem 30, 40, 50 dias de ofensiva, você não quer perder aquela contagem e começar do zero. E aí isso te motiva a fazer pelo menos um pouquinho, o mínimo para contar a lição no dia, e isso vai ajudando bastante, esses incentivos vai te ajudando a continuar o estudo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do Duolingo, para quem não souber aí como acessar, poder acessar diretamente aqui do link, mas se você procurar aí na loja de aplicativos do seu celular por Duolingo, ele já aparece. Quando eu já tinha feito um bom tanto de lições no Duolingo, que eu já estava sentindo um pouquinho mais de confiança, já entendia mais palavras, as palavras mais diferentes do português, eu já conhecia elas, eu decidi que iria assistir alguma série, para já poder treinar o ouvido, né? Para começar a acostumar a treinar o ouvido na velocidade que eles falam, a maneira que eles falam, né? Porque às vezes a gente aprende de uma forma mais formal e no dia a dia as pessoas falam de uma outra maneira. E aí eu queria começar a assistir alguma série. A minha cunhada, que mora aqui na Espanha, indicou uma série muito popular aqui na Espanha, que se chama La que se avecina. É uma série de comédia, e eu queria exatamente começar por uma comédia, porque eu não queria uma série onde eu precisava prestar muita atenção e saber tudo o que estava acontecendo, para depois, de repente, você precisa do que aconteceu no primeiro capítulo para entender algo que vai acontecer um pouco mais na frente, e se você não entendeu aquela informação no começo, você fica boiando, desinteressa pela série e acaba que o estudo não é efetivo como teria que ser. Então a comédia, uma série de comédia, me permitiria não entender alguma coisa e não fazer falta depois para o entendimento da história. E no começo eu nem gostei tanto da série assim, até porque não entendia muito bem. No começo a gente fica muito tenso, pelo menos eu ficava muito tenso assistindo a série ali, olhando para a tela, né? Eu assistia pelo computador e ficava olhando para a tela quase que sem piscar para tentar entender o que eles falam, porque vai muito rápido, emenda uma palavra com a outra e eu ficava bem perdido. Eu lembro que o primeiro, o segundo capítulo dessa série eu praticamente não entendi nada. Apenas vi aí os personagens, fui me localizando um pouco. Eu insisti, porque tinha que aprender o idioma, né? Eu insisti e com pouco tempo já estava entendendo bem o que eles falavam. Já conseguia entender a estrutura, a história, já conseguia dar risada às vezes das coisas que eles faziam na série. Então assim, foi muito válido assistir essa série. Essa série ela passa aqui na televisão da Espanha até hoje. Eu acabei gostando da série e ainda quando está passando na televisão eu assisto. Essa série está disponível para quem está no Brasil, assim como eu assisti estando no Brasil. Existe um site que se chama mitele.es, que é um site da televisão espanhola aqui do Tele5, que é o canal que transmite essa série, que você pode assistir aí do Brasil. Tem tanto o site como também tem o aplicativo Mitele, que você pode colocar essa série, assistir todos os capítulos e com certeza vai te ajudar, porque além da questão de treinar os ouvidos, o espanhol que eles falam ali é exatamente o espanhol que a gente escuta na rua. Aqui na televisão eles não têm tanta essa questão de restrição quanto a palavrões, como a gente tem no Brasil. Então na série você vai ver as gírias, os palavrões, a maneira de falar das pessoas. E é exatamente quando você chega aqui e você vê as pessoas falando, você faz muito essa associação. Era igualzinho na série. Também vou deixar na descrição do vídeo o link desse site, mitele.es, para você poder acessar e assistir a série lá que se avecina. Mas ali também existem vários outros programas da televisão que são disponíveis gratuitamente, onde você já pode se familiarizar um pouco com o estilo da televisão espanhola, com o jeito deles falarem, enfim. Tudo que você puder assistir e que agregue, que vá treinando o seu ouvido, com certeza vai ajudar para quando você chegar aqui. Pessoal, tudo isso que eu estou falando aqui foi a forma que eu fiz. Isso não é uma fórmula matemática, não tem que ser seguido exatamente à risca como eu fiz. Primeiro eu fiz isso, depois isso e depois isso. Não.
Cada um faz da forma como acha melhor. Eu estou compartilhando a maneira que eu fiz. E às vezes se você achar que o que eu vou falar na terceira dica é melhor começar por ela, enfim, cada um ajusta, isso é só para ajudar mesmo, é só para dar um direcionamento às vezes para quem está um pouco perdido nessa questão de estudar o idioma. Outra coisa, depois que eu já estava familiarizado já com o idioma, já estava mais avançado no Duolingo, entendendo a questão da série, e aí praticamente simultâneo com a série, eu comecei a procurar por música espanhola, para começar, porque às vezes a música, por mais que você está no carro, você consegue ir escutando, você pode pôr o fone de ouvido enquanto você faz uma caminhada, então tudo isso era quase que uma imersão no espanhol, então eu estava assistindo a série quando eu tinha tempo, quando eu estava na rua ou no carro, eu estava ouvindo música em espanhol. Tudo isso para me deixar bem acostumado com o idioma e para enriquecer também o vocabulário. E aí, quando você começa a pesquisar as músicas em espanhol, você descobre um novo mundo, né? São muitas músicas, já existem muitas músicas em espanhol que são conhecidas no Brasil, existem cantores e grupos espanhóis que fazem sucesso, ou pelo menos de fala hispana no Brasil, como Shakira, Enrique Iglesias. Para os mais antigos tem o Julio Iglesias também, que devem se lembrar aí também, que fez bastante sucesso no Brasil, e vários outros. Mas assim, a gente acaba conhecendo pela mídia, pelo que toca nas rádios, apenas esses, mas existe muitos outros e músicas muito boas que é bem legal da gente descobrir. Tem bandas, tem grupos hoje que eu escuto, que eu descobri nessa fase de aprender espanhol, e eu acabei gostando tanto da música e estou sempre escutando. Então provavelmente você vai encontrar alguma que se identifique. Eu estava, para fazer a pesquisa aqui, para falar desse vídeo, eu imaginava falar que a menos que você estivesse procurando pagode, samba, em espanhol você não ia encontrar. Aí eu falei, deixa eu pesquisar no Google para ver se eu vou falar a verdade. E a realidade é que tem vários grupos aí que cantam pagode em espanhol, que cantam samba. Então eu acredito que praticamente todo estilo de música que você goste vai ter em espanhol. E o porquê é importante ouvir a música, pelo menos para mim foi importante por conta disso, para aprender o vocabulário. Então eu escutava a música, eu comecei a pesquisar, o estilo de música que eu gosto é o rock. É lógico que a Lu, se for editar esse vídeo agora, vai colocar eu cantando aí Leandro e Leonardo para me sacanear. Mas o estilo que eu gosto é o rock, e eu digitava lá na internet rock em espanhol. Começou a aparecer várias bandas, tanto da Espanha quanto dos outros países da América. Muitas bandas e cantores da Argentina que, assim, com música muito boa, que eu gostei bastante, e que tem essa diferença entre o espanhol da Espanha e o da Argentina, da Colômbia, dos outros países da América, mas assim, é uma diferença semelhante à do português de Portugal com o português de Brasil. Algumas palavras são diferentes e o sotaque. Como no meu caso, o meu objetivo era aprender palavras, o sotaque não me importava tanto. Então eu escutava a música bastante. Depois que eu já tinha escutado bastante a música, eu cantava junto à música, falava as palavras do jeito que eu entendia. E depois disso eu procurava a letra na internet. E aí eu via as palavras que eu falava errado, palavras que eu sabia falar, porém eu não sabia como escrevia. Eu acabava descobrindo ali a escrita. E também algumas palavras que eu não entendi o que era. Naquele momento eu já procurava o significado. Então isso já despertava uma curiosidade e eu já descobria o significado de uma palavra, já enriquecia mais o vocabulário. Isso é bastante gratificante quando você chega aqui, você escuta uma palavra e você sabe qual é o significado daquela palavra, né? Porque você aprendeu, ou pela música, pela série, de alguma maneira. Isso é bem gratificante. O passo seguinte foi talvez o mais difícil, que foi começar a ler em espanhol. Eu acredito que ler é uma das maneiras que a gente mais enriquece o vocabulário, mais conhece outras palavras, mais descobre como conjugar os verbos, assim, que mais ajuda a gente na estrutura, né, a conhecer a estrutura do idioma. E eu comecei a ler, eu falei, bom, agora eu vou procurar alguns livros em espanhol. Tem bastante livro na internet, gratuitamente. Para quem tem Amazon Kindle, também tem bastante livros aí por preços pequenos, às vezes R$1, R$2, alguns até gratuitos eu consegui, em espanhol, que aí você começa a ler e vai treinando bastante o idioma. Eu escolhi ler livros mais simples, livros que eu já tinha lido alguma vez, para não, exatamente como a questão da série na comédia, né? Para não ser uma leitura onde você precisa entender tudo. Onde se alguma parte eu perdesse, não ia fazer muita diferença. Então eu li primeiro Os Três Mosqueteiros, que é um livro que eu já tinha lido lá na adolescência. Depois eu li um outro livro que se chama 5 Semanas em um Balão, que é do Júlio Verne também, outro livro que eu li aí quando eu tinha uns 15, 16 anos.
Então já era uma leitura que eu estava familiarizado e não precisava estar aí tão atento a tudo, né? Qualquer trecho que eu não entendesse em espanhol não ia me prejudicar tanto. E algo que é muito legal para quem tem o Kindle, que é aquele leitor digital da Amazon, é legal porque assim, você clica em cima da palavra e automaticamente você já tem a opção do dicionário em espanhol, para você saber o significado lendo, né, o significado daquela palavra em espanhol, e tem também a opção de traduzir automaticamente. Então você já sabe qual é aquela tradução para o português. Isso também foi algo que ajudou bastante. E no começo, lendo, era algo que eu tinha que ler em voz alta, porque eu não conseguia ler em silêncio em espanhol, né? Eu acabava lendo quase que como em português, por conta da semelhança entre os dois idiomas. Eu estava lendo, em silêncio, eu lia quase como se fosse um português. Então eu comecei a ler em voz alta, no momento que eu conseguia ficar sozinho num canto aí para não passar vergonha, eu lia em voz alta e isso me ajudou bastante. E aí foi o primeiro, o segundo livro, aí logo já consegui ler alguns livros um pouco mais difícil, um pouco mais complexo aí, que você precisa estar mais atento, e naturalmente você vai progredindo, fui evoluindo, e hoje qualquer tipo de livro que eu leio, praticamente todos os livros são em espanhol. É muito mais fácil assim, até porque a gente está aqui, é mais fácil encontrar os livros em espanhol, mas já é natural, já consigo ler de uma forma totalmente natural e entender praticamente tudo que está sendo dito no livro. Outra coisa que eu comecei a fazer já com mais confiança, já conhecendo mais palavras do espanhol, foi procurar tudo em espanhol. Então eu ia para o YouTube, queria assistir um vídeo, às vezes no momento que a gente está à toa quer assistir um vídeo, eu procurava no YouTube em espanhol. Isso é muito bacana porque também abre um novo mundo, você conhece um monte de canais novos, de coisas diferentes. Então é um tempo que a gente tá ali à toa, às vezes é um lazer, mas você aproveita esse tempo para poder aprender o espanhol. Então às vezes os temas que eu gosto, assuntos como política ou jogos, ou enfim, qualquer assunto que seja do seu interesse, quiser saber notícias, você pode procurar no YouTube em espanhol e vai ter um canal com certeza que vai te agradar. E aí eu colocava nesses canais e ia assistindo o vídeo. Do mesmo jeito, no começo custava bastante entender, às vezes precisava prestar muita atenção, mas com pouco tempo você já está ali entendendo tudo o que fala e aí você já se sente confiante, né? Você já pelo menos, você sabe que chegando aqui pelo menos você vai entender o que as pessoas falam. Ainda falta a parte de treinar a fala, essa para mim foi um pouco mais complicado porque eu não tinha com quem conversar, então essa eu só conseguia exercitar estando aqui, mas eu já entendia tudo que falavam. E por último, eu comprei um curso de espanhol na internet, né, para fazer esse curso online. Eu não vou recomendar o curso aqui, porque para mim a experiência não valeu a pena. Quando eu comprei o curso eu não sabia, não tinha nenhuma informação que ele era dividido por módulos e que só tinha disponível o módulo básico. Depois eu até tentei procurar os outros módulos e não achava. Então para mim ele agregou pouca coisa. Aprendi sim alguma coisa com o curso, mas em termos de gramática, de conjugação de verbo, mas não agregou muito no meu conhecimento. Se eu não tivesse feito ele, não teria mudado muita coisa quando eu cheguei aqui. Então é por isso que eu não vou recomendar esse curso. É lógico que fazer curso sempre é válido, sempre é bom. Se você encontrar um curso bom na internet, se tiver todas as informações para não cair não cometer o mesmo erro que eu cometi, um curso sim, sempre é válido, sempre vai te ajudar, sempre vai te ensinar alguma coisa e vai te economizar tempo. Se você tem condições de fazer um curso, o curso, embora tenha praticamente tudo na internet, mas o curso ele está sempre organizado de uma maneira melhor, ele já tem uma estrutura, uma sequência, um passo a passo. Então assim, o curso com certeza te ajuda e economiza tempo. Com todos esses passos que eu falei aqui no vídeo, tudo isso, desde começar lá com o Duolingo, começar a assistir séries e livros, enfim, tudo isso aqui, eu consegui chegar aqui na Espanha. Quando eu cheguei aqui, eu já falei para minha cunhada já antes de chegar aqui, que aqui eu não queria falar português. Eu queria falar somente espanhol, exatamente para isso, porque eu precisava pôr em prática, eu precisava aprender a falar, a destravar, né? Porque a gente chega muito travado. Então eu tinha a oportunidade de destravar com pessoas conhecidas, né? Tinha a minha cunhada, o namorado dela. Então desde esse começo eu falei, quero falar só em espanhol. E a única coisa que eu pedia para eles fala um pouco mais devagar, principalmente o namorado dela, que é espanhol, que essa é a língua nativa dele.
né? Então fala um pouco mais devagar, mas eu me lembro que já no primeiro dia nós já tivemos algumas conversas aí, eu e ele, assim, de assuntos diversos, e que ele já desenrolei bem, assim, já conseguia, lógico, com dificuldade, um sotaque que devia ser a coisa mais feia do mundo, né? Ainda bem que ele não deu risada, mas que já conseguimos conversar aí, desenrolar uma conversa, e foi bacana, você já começa a sentir confiança. E a minha cunhada tinha separado, nessa primeira semana que eu ia estar aqui, ela tinha pedido folga no serviço dela, tinha pedido uma dispensa de uma semana para poder ir comigo resolver todas as questões iniciais, né? As informações que a gente ainda precisava para documentação, tudo que precisava resolver aqui no começo, começar a ligar nas imobiliárias e tudo. E ela ficou doente justo nessa semana, não pôde ir comigo e eu precisei ir e conseguir resolver tudo. Então, assim, desde ir no metrô, tirar o cartão, eu consegui resolver sozinho, desde ir nas delegacias, nas comissarias de polícia para pegar informação sobre o trâmite, liguei em mais de 100 anúncios para conseguir alugar o apartamento aqui, e todos falando, e todos eu falava já em espanhol, consegui resolver, e por telefone é ainda mais difícil, porque você tem as questões de interferência, e você não está vendo a pessoa, mas tudo que eu fiz foi suficiente para resolver isso. É lógico que no começo é bem tenso. Eu confesso que quando eu ia conversar com uma pessoa assim, eu praticamente não piscava, não respirava, ficava olhando fixo para a pessoa ali para ver assim, para não perder nada, porque uma palavra que você não entende já complica toda a conversa. Então, era tenso, na verdade, chegava a cansar. Mas passa um pouquinho de tempo, você já começa a ficar um pouco mais familiarizado com escutar e com falar às pessoas, também você já começa a trabalhar, começa a ter mais relações aqui sociais com as pessoas, então isso vai ficando mais familiar, passa um pouquinho mais de tempo, você percebe que você já pensa muita coisa, o seu pensamento já é em espanhol, e isso vai sendo cada dia mais natural, e com o passar do tempo, eu acho que assim, eu sempre vou ter o sotaque, sempre vão perceber que eu não sou espanhol, eu também não faço questão nenhuma, de esconder, de tentar disfarçar, de tentar imitar eles ao máximo. Eu vou falar sempre com o meu sotaque, porque eu sou estrangeiro. Mas assim, as pessoas me entendem. Mesmo hoje, que tem 2 anos já que a gente mora aqui na Espanha, com algumas pessoas quando eu converso e falo que faz 2 anos, pelo conhecimento dessas pessoas, com outras pessoas estrangeiras, as pessoas falam, nossa, fala bem, porque eu conheço gente que já está aqui há 3, 4, 5 anos e não consegue falar com a rapidez que você fala, com a fluidez, com essa claridade, porque as pessoas me entendem e eu também entendo elas. Então assim, o vídeo de hoje foi para mostrar um pouco de como a gente se preparou, para falar para vocês a importância de estudar o espanhol, é muito importante. Mesmo pessoas que falam assim, eu vim para cá e eu não sabia falar o idioma e eu me dei bem, existem essas pessoas sim, a pessoa conseguiu se virar aqui, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, quanto tempo levou para essa pessoa se acertar aqui? Talvez se ela soubesse o idioma, se ela já chegasse aqui, pelo menos entendendo e conseguindo travar uma conversação básica, talvez ela tivesse conseguido tudo que ela conseguiu em um determinado tempo, talvez ela tivesse conseguido em menos tempo. Então assim, cada barreira que a gente vai eliminando para estar aqui na Espanha, cada uma dessas barreiras facilita a nossa permanência aqui, o nosso sucesso. Então, a mensagem do vídeo é essa, estudem o espanhol, seja com curso, seja por conta própria. Se você tem alguma outra dica também, se você está estudando de alguma outra maneira, tem alguma outra dica, deixa aqui nos comentários, porque pode ajudar outras pessoas também. Existem outras pessoas que estão estudando espanhol nesse momento, e a sua dica, a sua maneira é diferente da minha, mas pode ajudar essas pessoas. Então é isso, pessoal, essa foi a maneira que eu fiz para estudar o espanhol. Provavelmente pelo tempo que eu estou levando para gravar esse vídeo, é outro vídeo que depois de editado vai ficar longo, eu vou quase não querer postar ele aqui, mas enfim, a gente precisa postar o vídeo. Eu acabo falando bastante porque eu quero dar mais detalhes, quero contar tudo aí o mais explicado possível, e o vídeo acaba ficando longo. A gente está tentando aí, eu tenho tentado reduzir, mas não tenho tido sucesso nisso, mas o importante é continuar tentando. Espero que o vídeo tenha ajudado, que as dicas sejam úteis para vocês que estejam estudando, estejam se preparando para vir morar aqui na Espanha. Quem não está inscrito no canal ainda, se inscreve, a gente traz aí toda semana conteúdo sempre para ajudar quem está se preparando a vir morar aqui na Espanha, dicas de planejamento e tudo que está relacionado a morar aqui na Espanha. Se inscreve, ative o sininho das notificações. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha ele nas redes sociais
Muito obrigado por nos assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.